Você acredita em justiça divina? Acredita que, no final, as boas ações são recompensadas e a ingratidão é punida? Prepare-se para conhecer a história de Dona Cecília, uma mulher cuja vida foi um exemplo de generosidade, mas que, na velhice, foi tratada como um peso morto por aqueles a quem mais amava. Uma história que prova que o dinheiro pode sim corromper, mas que o amor verdadeiro nunca passa despercebido. Imagine uma casa de repouso. O Residencial Esperança. Um lugar que soava como um lar, mas que para Dona Cecília era mais uma prisão dourada. Ela tinha 4 filhos adultos, todos bem-sucedidos. Um empresário, uma advogada, uma médica e uma funcionária pública de alto escalão. Pessoas que poderiam proporcionar a ela o melhor cuidado em casa, mas que optaram pela conveniência. A sala de visita se enchia nos feriados com flores caras e presentes impessoais, mas a verdade era que as visitas se tornavam cada vez mais esporádicas. Uma chamada de vídeo rápida, uma desculpa sobre a agenda lotada. Aos poucos, Dona Cecília foi se tornando uma figura fantasma na vida de seus próprios filhos. Mas havia a exceção, o neto. Enquanto os filhos disputavam a atenção e os favores de outros, o jovem Lucas, neto da primeira filha de Cecília, a advogada, era a única luz no fim do túnel da solidão dela. Lucas não tinha muito. Estudante universitário com um emprego de meio período, ele usava o pouco que sobrava do seu salário para comprar o sorvete favorito da avó e pagar a passagem de ônibus até o asilo. Não por obrigação, mas por amor. Ele passava horas lendo para ela, ouvindo as mesmas histórias e, o mais importante, segurando sua mão. Ele era o único a notar que os olhos de Cecília não brilhavam mais. O que os filhos de Dona Cecília não sabiam é que durante todo esse tempo a matriarca estava observando. Ela não estava senil, ela estava testando. E o que aconteceu depois, quando a família se reuniu para a leitura do testamento, chocou a todos e se tornou uma lição de vida que jamais esquecerão. Fique comigo porque esta história vai fazer você questionar o verdadeiro valor da família e do tempo que dedicamos a quem nos deu a vida. A reviravolta no testamento de Dona Cecília é algo que você precisa ver para acreditar. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Hoje, vamos mergulhar em uma história de ingratidão, amor incondicional e a surpreendente virada do destino. O que você está prestes a ouvir é um conto que ressoa com muitas famílias, onde os laços de sangue são testados pela ganância e pela conveniência. Mas esta história tem um final que, para muitos, é um sopro de esperança e, para outros, é a prova de que a vida, às vezes, devolve o que plantamos. Nosso palco é a movimentada e rica cidade de São Paulo, onde a prosperidade muitas vezes se choca com a solidão. Dona Cecília, uma viúva que construiu uma fortuna no mercado imobiliário com o falecido marido, vivia os seus últimos anos rodeada de luxo, mas desprovida de carinho. Seus 4 filhos, Carlos, o empresário, Marta, a advogada, Sofia, a médica, e Ricardo, o funcionário público, esperavam ansiosamente pela sua herança. Eles a visitavam no Residencial Esperança, com a periodicidade suficiente para manter as aparências, mas nunca com a frequência que o coração de uma mãe desejava. Eles enxergavam a mãe não como uma pessoa, mas como um cofre prestes a ser aberto. O contraste entre a vida dos filhos e a rotina de Cecília no asilo era gritante. Enquanto eles viajavam para o exterior e compravam carros de luxo, a matriarca contava os dias na sala de TV, ansiando pela única visita que valia a pena, a de seu neto, Lucas. A ligação entre eles era pura, desinteressada. Lucas não pedia nada. Ele apenas dava o seu tempo, o seu sorriso e o seu afeto. E é essa pureza de intenções que vai definir o desfecho desta saga familiar. A história de Dona Cecília e Lucas é um espelho. Ela nos convida a refletir sobre o nosso próprio comportamento e a maneira como tratamos nossos idosos. O que é mais valioso? O conforto material ou a presença sincera? Antes de darmos o play nesta emocionante jornada, eu quero saber de você. De qual cidade você está assistindo a esta história? Deixe o nome da sua cidade aqui nos comentários. Eu adoro saber a dimensão que esta comunidade alcança. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Agora, vamos ao que interessa. Prepare o seu coração, porque o primeiro capítulo começa agora.
O Residencial Esperança ficava no bairro dos Jardins, uma localização que, para Carlos, o filho mais velho, era um atestado de seu status. Mamãe, está no melhor lugar de São Paulo, ele dizia em coquetéis de negócios, omitindo que o melhor lugar era pago a contragosto e visitado com o mínimo de esforço. Para os filhos, a mudança de Cecília para o asilo havia sido uma decisão lógica. A casa enorme era dispendiosa e nenhum deles queria a responsabilidade de cuidar de uma pessoa idosa. Marta, a advogada, foi a que redigiu os documentos, garantindo que o patrimônio de Cecília ficasse protegido até o momento da partilha. Protegido, na verdade, do uso da própria Cecília. O quarto de Dona Cecília era luxuoso, com vista para um jardim impecável. Havia uma televisão de tela plana que ela raramente ligava e um armário repleto de roupas que ela quase nunca usava. O verdadeiro luxo que lhe faltava era o calor humano. Suas manhãs eram preenchidas por banhos frios e refeições insípidas, servidas por enfermeiras contratadas para serem profissionais, não carinhosas. O telefone tocava, mas eram geralmente ligações curtas. Como a senhora está? Preciso desligar, tenho uma reunião. Oi, Ceci. Era o ritual da culpa disfarçado de cuidado. Carlos, o empresário, era o mais avarento. Sua ambição sempre foi maior que seu afeto. Ele passava as visitas falando sobre a necessidade de vender a casa da família na praia, um imóvel que Cecília amava. Está parada, mamãe. É dinheiro empatado. Pense no retorno. Ele insistia, sem perceber que o único retorno que Cecília buscava era o de um abraço sincero. Marta, a advogada, era mestra na arte da omissão. Ela falava sobre a sua carreira brilhante, seus casos de sucesso, mas nunca perguntava a Cecília sobre os seus medos ou a sua solidão. Sofia, a médica, usava seu conhecimento para justificar o distanciamento. Mamãe precisa de cuidados 24 horas, e eu não posso conciliar a clínica com isso. É para a saúde dela, ela sentenciava, ignorando que o remédio para o coração de Cecília não vinha em pílulas, mas em atenção. Ricardo, o caçula, era o mais omisso de todos. Ele alegava a distância e a carga de trabalho no serviço público. Suas visitas se limitavam a 5 minutos para um beijo e tchau. O que os 4 filhos não percebiam é que Dona Cecília era uma mulher de inteligência afiada. Ela sorria e acenava, deixando que eles falassem, mas sua mente estava registrando tudo. Ela se lembrava de quando eles eram crianças, de todos os sacrifícios que ela e seu marido fizeram para lhes dar a melhor educação e o melhor futuro. Ela se lembrava das noites sem dormir, por causa de febres e dos verões passados ensinando cada um a andar de bicicleta. Aquelas lembranças eram agora uma faca cega em seu peito. Seus filhos a amavam, ela sabia, mas amavam muito mais o que ela representava: estabilidade financeira e segurança. Em meio a esse deserto de afeto, Lucas era um oásis. O neto de 22 anos, filho de Marta, era o único que aparecia nas tardes de quarta-feira e nos domingos de manhã. Sem falta, ele não tinha carro, não tinha dinheiro para táxi. Vinha de ônibus, atravessando a cidade, e chegava com um sorriso exausto, mas genuíno. Lucas se sentava na poltrona ao lado da avó. Ligava o radinho dela em uma estação de música clássica e, em vez de falar da sua vida, perguntava sobre a dela. Vó, me conta de novo sobre o seu primeiro beijo. Ele não a tratava como uma doente ou uma velha, mas como a matriarca sábia que ela sempre foi. Lucas nunca pediu dinheiro. Aceitava apenas um refrigerante na cantina do asilo. Ele lia para ela os jornais e os livros que ela já não conseguia segurar. Por muito tempo, ele era o seu elo com o mundo exterior, o único que lhe trazia notícias verdadeiras e não apenas as versões higienizadas que os filhos apresentavam para justificar suas ausências. Em uma dessas visitas, Lucas chegou com um buquê de margaridas que ele mesmo havia colhido de um jardim abandonado perto da faculdade. Eu sei que a senhora gosta de margaridas. Vó, elas são simples, mas bonitas. Como a senhora, ele disse. Cecília chorou. Foi a primeira vez que ela chorou na frente de alguém no asilo. Ela pegou a mão do neto e a apertou com força. Você é o único, meu filho. O único que se importa com a minha felicidade, não com o meu dinheiro. Lucas não entendeu o peso daquelas palavras naquele momento. Ele apenas
as guardou no coração. O que ele não sabia é que, há meses, Dona Cecília havia contratado um novo advogado em segredo. Não Marta, sua filha e advogada, mas um renomado profissional, com instruções muito específicas. Cecília não estava apenas vivendo, ela estava traçando o seu último e mais importante movimento. Ela estava preparando um golpe de mestre. A família, cega pela ganância, ignorava que a maior herança de Cecília não era a material, mas a sabedoria que a permitia ver através das máscaras. Ela usava os seus olhos cansados para observar e seu coração partido para decidir. Enquanto Carlos se preparava para uma viagem de esqui na Suíça e Marta discutia com o marido a reforma da cozinha, Lucas estava no asilo, alimentando a avó com um pedaço de bolo de laranja que ele havia feito. O contraste era a chave. Cecília via os filhos desperdiçando fortunas em prazeres fugazes e o neto lutando para pagar a mensalidade da faculdade, mas encontrando tempo para o essencial. A balança da justiça estava prestes a pender, e o momento se aproximava. Dona Cecília tinha tudo planejado, e o seu plano estava escrito em papel, timbrado e guardado às 7 chaves no escritório de seu novo advogado. A calmaria antes da tempestade era assustadora. O que os filhos não sabiam é que a saúde de Cecília estava se deteriorando, mais rápido do que todos pensavam. Na manhã seguinte, Lucas receberia a ligação que mudaria sua vida para sempre, mas que traria o luto para a família. A morte de Dona Cecília seria o catalisador que exporia a verdadeira face de todos, e o testamento seria a bomba que explodiria no colo dos seus filhos ingratos. A ligação veio exatamente às 7h15 da manhã de uma quinta-feira. Era a enfermeira-chefe do Residencial Esperança, com a voz embargada, mas profissional. Dona Cecília havia falecido pacificamente durante a noite. Dormindo, Lucas foi o primeiro a ser notificado, pois ele era o contato de emergência secundário. O primário era Carlos, mas ele estava em viagem de negócios e tinha instruído o asilo a ligar para qualquer outro, se for urgente. O jovem sentiu o baque. Embora soubesse que a avó estava fragilizada, a perda era imensa. Ele se vestiu apressadamente e pegou 2 ônibus até o asilo, onde encontrou apenas a enfermeira para confortá-lo. Os filhos foram informados em seguida. A reação de Carlos foi a mais chocante. Ele ligou para Lucas furioso. "Por que você não me ligou antes de sair de casa? Estou tendo que cancelar um voo de primeira classe. Você sabia que eu estava viajando? Deveria ter ligado para Marta. Não perca tempo chorando. Vá garantir que ninguém mexa nos pertences dela. Eu estou chegando." Lucas, magoado com a falta de humanidade do tio, apenas concordou e desligou. A primeira preocupação de Carlos era o controle do patrimônio, não o luto pela mãe. O velório foi um espetáculo de falsidade. Os 4 filhos apareceram vestindo luto impecável e trocando abraços forçados. Marta chorava lágrimas calculadas, falando sobre a mãe maravilhosa que Cecília foi. Sofia se mantinha de lado como se a morte fosse uma doença contagiosa. Ricardo falava no celular a cada 5 minutos, resolvendo assuntos urgentes do trabalho. Lucas era o único que chorava de verdade. Sentado ao lado do caixão, ele segurava uma margarida, a flor favorita da avó. Os filhos o olhavam com desprezo disfarçado, incomodados com a demonstração de afeto sincero. Lucas, para eles, era apenas o filho de Marta que vivia apertado. 2 semanas após o enterro, o advogado Dr. Samuel Alencar convocou a família para a leitura do testamento, na antiga e luxuosa sala de estar de Cecília. O ambiente estava carregado. Carlos, Marta, Sofia e Ricardo estavam sentados lado a lado no sofá principal, com ares de donos da situação. Lucas estava sentado em uma poltrona lateral, sentindo-se um intruso. Dr. Samuel, um homem sério de meia-idade, pigarreou e começou a ler o documento, que era detalhado e longo. A primeira parte era a divisão dos bens menores, joias, carros e a casa na praia. Os filhos ouviam com atenção quase militar, anotando mentalmente o que cada um receberia. A casa da praia foi para Carlos, as joias mais valiosas para Marta e Sofia, e a coleção de arte para Ricardo. Eles sorriram satisfeitos. A herança estava sendo dividida como eles esperavam. O ponto principal, a parte que valia milhões e milhões de reais, era o centro de tudo. A incorporadora imobiliária da família, a mansão principal,
e as contas de investimento. Dr. Samuel pausou, ajustou os óculos e olhou diretamente para os 4 filhos antes de ler a cláusula principal. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir a respiração de Lucas. Chegamos à cláusula. Quarta, começou o Dr. Samuel, com a voz firme, atestadora. Senhora Cecília Marcondes declara que o seu patrimônio remanescente, que inclui a totalidade de suas cotas na incorporadora Marcondes em Filhos, o imóvel onde residiu por mais de 40 anos nesta capital, e a totalidade de seus investimentos líquidos não será dividido entre seus filhos diretos. A sala explodiu. Carlos pulou do sofá. O quê? Isso é um absurdo. O testamento deve estar errado. A minha mãe estava senil. Doutor Alencar, a minha irmã é advogada. A senhora deve saber que isso não se sustenta. Marta, pálida, tentava manter a compostura. Samuel, me desculpe, mas isso é legalmente contestável. Minha mãe não teria feito isso. Ela nos amava. Sofia estava chocada demais para falar e Ricardo apenas balançava a cabeça em negação. Dr. Samuel permaneceu impassível. Permitam-me continuar, por favor. A senhora Cecília Marcondes não estava senil. O testamento foi assinado por ela há 6 meses, com laudo psiquiátrico, atestando sua plena capacidade mental e na presença de 2 testemunhas. A cláusula 4ª continua. Todo o patrimônio principal, conforme descrito, será integralmente transferido para o meu amado neto, Lucas Guimarães. O silêncio voltou, ainda mais pesado, mas desta vez o foco de todos os olhares se voltou para Lucas, que estava tão chocado quanto os outros. Ele não conseguia respirar. A herança, a totalidade. Carlos gritou apontando o dedo para o sobrinho. Você manipulou a minha mãe. Você se aproveitou da fragilidade dela. Queremos ver o laudo. Isso não vai ficar assim. Dr. Samuel calmamente abriu uma pasta. Antes que o questionamento se torne uma acusação, permitam-me ler a razão expressa pela senhora Cecília, por escrito, no apêndice B do testamento. Ele começou a ler as palavras escritas pela própria Cecília, e a emoção na sala subiu ao máximo. Eu, Cecília Marcondes, em pleno gozo de minhas faculdades, decidi desta forma porque, nos meus últimos anos, fui visitada apenas pela ganância e pela conveniência de meus filhos. Eles me deram conforto material, mas me negaram o que eu mais precisava, a presença e o afeto sincero. Lucas, meu neto, foi o único que me deu o seu tempo. Ele me trouxe risadas e dignidade. Ele me tratou como uma mãe, não como um recurso financeiro. Meu patrimônio foi construído com amor e sacrifício. E eu desejo que ele seja usufruído por quem demonstrou a mesma capacidade de amar e de ser generoso. Que esta decisão sirva de lição para todos os meus filhos. O que vale é o amor, não o dinheiro. A leitura do apêndice B foi devastadora. Os 4 filhos ficaram em pé, berrando acusações contra Lucas e o advogado. Marta, a advogada, tentou desesperadamente argumentar usando jargões jurídicos. Carlos ameaçou processar a todos. Lucas, ainda atordoado, apenas olhava para a folha de papel nas mãos do advogado, sentindo um misto de tristeza profunda pela avó e espanto pela proporção da herança. Dr. Samuel encerrou a reunião, lembrando a todos que o testamento era inquestionável. Ele entregou a Lucas as chaves da mansão e a papelada da incorporadora. Ao sair da mansão, Lucas foi confrontado pelos tios furiosos. Marta o segurou pelo braço. Você é um traidor. Eu sou sua mãe. Você vai dividir isso com a gente, Lucas. Você me deve isso. Carlos foi mais direto. Pode se preparar, pirralho. Você está entrando em uma guerra jurídica que não pode pagar. Vamos esmagar você. Lucas apenas olhou para eles, para o ódio em seus olhos, e percebeu que a avó estava certa. O amor deles era condicional. Com a cabeça erguida, ele respondeu. Minha avó deixou bem claro o que valia a pena para ela. Eu não pedi nada disso, mas eu vou honrar a vontade dela. E eu não vou dividir 1 centavo que ela deixou para mim, porque seria trair a última lição de vida que ela tentou ensinar a vocês. Ele se afastou, deixando os 4 filhos na calçada, engolidos pela própria ganância. Lucas estava sozinho, agora absurdamente rico, mas com a certeza de que a riqueza tinha um preço altíssimo. O que o jovem não sabia
é que a guerra estava apenas começando. Seus tios, especialmente Marta e Carlos, não desistiriam facilmente. Eles iriam usar todos os recursos que tinham para contestar a validade do testamento, lançando Lucas em um pesadelo legal que testaria a sua força e a sua moralidade. Ele precisaria aprender a ser um empresário e um guerreiro. Legal da noite para o dia. A inocência do neto que visitava. A avó estava prestes a ser sacrificada. No altar da ambição familiar, a profecia de Carlos se cumpriu. A família Marcondes se transformou em um circo jurídico. Marta, utilizando todos os seus contatos e influência como advogada, entrou com uma ação para anular o testamento, alegando incapacidade mental de Cecília e manipulação por parte de Lucas. Carlos e Sofia financiaram a batalha legal, gastando fortunas em perícias e testemunhas falsas que juravam que Cecília havia demonstrado sinais de senilidade nos seus últimos meses. Ricardo, por sua vez, tentava se manter discreto, mas apoiava os irmãos financeiramente, esperando a sua fatia caso o testamento fosse derrubado. Lucas, do outro lado, contava com a expertise e a integridade de Dr. Samuel. O jovem, agora, morando na imensa mansão que herdara, sentia o peso da responsabilidade. Ele estava no meio da faculdade e, de repente, era o CEO de uma incorporadora milionária. Ele não estava preparado para nada disso. Mas a memória de Cecília o impulsionava. Ele se lembrava das palavras dela. Seja honesto e faça o bem, meu filho. O resto a vida se encarrega. A primeira coisa que Lucas fez, por sugestão de Dr. Samuel, foi contratar uma equipe de gestão para a incorporadora. Ele não demitiu ninguém, mas impôs uma nova filosofia: responsabilidade social e projetos mais humanos. Ele se matriculou em cursos de gestão e finanças, trocando o tempo livre por livros de contabilidade e reuniões com executivos. Ele estava se transformando de um estudante simples em um empresário responsável. O momento crucial do processo foi o depoimento de Dona Cecília. Sim, você ouviu direito. A visão afiada da avó não a havia abandonado. Ela não apenas fez o testamento, mas gravou um vídeo com o seu depoimento, 3 dias antes de falecer. Um último e decisivo ato. Dr. Samuel apresentou o vídeo ao juiz na audiência final. A tela da sala de audiência se acendeu. Cecília apareceu, sentada em sua poltrona no asilo, com uma voz fraca, mas de uma clareza impressionante. Ela olhou diretamente para a câmera e falou com o coração. Meus filhos, se vocês estão assistindo a isso, significa que eu já parti. Eu sei que vocês estão bravos, mas eu quero que saibam a verdade. Eu não estava doente ou confusa. Eu estava lúcida e com o coração quebrado. Eu lhes dei tudo, mas vocês me devolveram apenas a conta. Meu neto Lucas me deu o seu tempo, o seu futuro, o seu coração. O amor dele não tinha preço, e o dinheiro que eu construí não pode ir para quem só vê cifrões na minha face. Eu o fiz herdeiro, porque ele é o único que entende o valor do que é inegociável: a família, o carinho e o tempo. Não contestem o meu desejo. Olhem para suas vidas e para o que vocês perderam. Meu legado não é apenas a riqueza. É a lição de que o amor é a única herança que vale a pena. O vídeo terminou. Marta e Carlos estavam desfigurados, emudecidos. Sofia chorava de vergonha. Ricardo baixou a cabeça, incapaz de encarar Lucas. O juiz proferiu a sentença em minutos. O testamento era legal e irrevogável. Lucas Guimarães era o único herdeiro do patrimônio principal. A derrota foi esmagadora para os filhos. Eles perderam o processo, o dinheiro e, pior, o respeito de toda a comunidade que acompanhava o caso. Carlos, endividado com a batalha legal, teve que vender a casa na praia que acabara de herdar. Marta perdeu prestígio em seu escritório de advocacia. Sofia enfrentou um escândalo em Meus sua clínica. O legado de Cecília não foi apenas a herança de Lucas, foi a exposição da verdade sobre seus filhos. Lucas, agora um milionário, usou sua fortuna para algo significativo. Ele criou a Fundação Cecília Marcondes, uma instituição que providencia cuidado e companhia para idosos carentes, com um foco especial em visitas e atividades interativas. Ele continuou os estudos, se formou e se tornou um empresário respeitado, mantendo a filosofia de sua avó: fazer o bem. Ele nunca se vingou dos tios. Ele apenas seguiu sua vida com dignidade. Um dia encontrou Marta em um café.
Ela parecia envelhecida e derrotada. Ela se aproximou dele, pedindo perdão não pelo dinheiro, mas pela ingratidão. Lucas olhou para ela com calma. Eu perdoo você, mãe, mas o perdão da avó Cecília você precisa buscar no seu próprio coração. Lucas manteve a mansão, mas a usou para sediar eventos de caridade e reuniões da fundação. Ele se casou com sua namorada da faculdade e teve um filho, a quem chamou de Cecília, em homenagem à avó. A história de Dona Cecília se tornou uma lenda na família Marcondes. A mulher abandonada no asilo, que com seu último ato de vontade não apenas recompôs uma injustiça, mas plantou uma semente de bondade e altruísmo através de seu único neto amoroso. Lucas, o herdeiro inesperado, provou que o amor incondicional é a única moeda que realmente importa. A grande herança que ele recebeu não foi o dinheiro, mas a lição de que o tempo dedicado e o carinho sincero são os maiores tesouros da vida. E assim termina a saga de Dona Cecília e Lucas. A moral da história é clara. No crepúsculo da vida, o que realmente importa não são os bens que acumulamos, mas o afeto que cultivamos.